Isaías capítulo 6, verso 1 ao 10, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Amém? Olha para mim. Eu vou ler o verso 8 mais uma vez. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O tema para essa palavra é: alcançados para quê? É uma pergunta. Alcançados para quê? Querido, a consciência de quem sabe que foi alcançado deve ser de que ele foi alcançado para ser enviado. Eu vou dizer isso de novo. Alguém que tem consciência do que lhe foi feito também precisa ter a consciência que lhe foi feito para que através deles também seja feito para outras pessoas. Aqui, Isaías teve uma visão do Senhor. Ele não apenas reconheceu o seu estado, a sua condição espiritual, mas também, depois de se ver, ele entendeu que havia um comissionamento de Deus para ele, um chamado de Deus para ele. Isaías entendeu que o fato de um serafim tocar-lhe a boca com uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar de Deus, não foi apenas um simples ato de perdoá-lo, mas de prepará-lo. Eu vou dizer isso de novo. Deus não te perdoou apenas para dizer que você está perdoado. Ele te perdoou para te preparar. Para quê, pastor? Para te enviar. E logo depois que isso acontece com Isaías, o que também acontece com ele? Diga assim: ele ouve a voz de Deus. Até então, ele não tinha ouvido nada, ele apenas tinha visto. Ele viu, os olhos dele viu. Então o temor tomou conta dele, ele tornou-se consciente da sua realidade, da sua condição. Então o serafim toca os lábios dele, purifica ele, perdoa o pecado dele. Até então Deus não havia falado com ele. Até então ele apenas tinha visto algo. Mas então o Senhor vem e fala com ele. Foi o falar de Deus que então traz a consciência sobre Isaías de que ele precisava ser enviado, de que havia um propósito para ele, de que havia um chamado para ele. Você está entendendo? Você consegue entender, querido, o que lhe foi feito da parte de Deus? Você entende que você foi alcançado
com um destino, com um propósito, com um endereço. Irmão, você tem um endereço. Diga para o seu irmão, você tem um endereço. E não é o endereço da casa que você mora. Escute, olha para mim. O seu endereço não é o endereço atual que você mora. Pergunta para mim, qual é, pastor? É o endereço de outra pessoa. Deus encontrou você no seu endereço para enviar você para o endereço de outra pessoa. Às vezes você fica esperando Deus levantar aquela profeta para levar para o endereço da sua casa, e Deus está te dizendo, eu quero levantar você para enviar você até outras pessoas. Agora, querido, eu te faço essa pergunta, você entende que você foi alcançado para ser enviado? Ou você está na igreja apenas por outras razões? Pastor, está na igreja por outras razões? Sim. Há muita gente dentro da igreja por outras razões. Eles buscam outras coisas. Certa vez, Jesus reuniu os seus discípulos e ele tomou uma toalha e uma bacia com água. E ele foi fazer o quê? Diga, lavar os pés. Ele foi servir os seus discípulos. Você já conhece essa passagem, sim ou não? Aí Pedro vai falar para ele, Senhor, não vai lavar meus pés, não. Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo, você não pode ir, eu não posso te enviar. É preciso com que eu faça isso, se submeta à minha vontade, senão não tem como eu enviar você. Aí Pedro vira para ele, tá bom, Senhor, então lava só os pés, não, lava minha mão, lava minha cabeça, lava meu corpo todo, bicho folgado, né, irmão? Jesus vai para rapaz, para que eu vou te lavar todo? Você já tem sido lavado, vou lavar só seus pés. Porque é o que faz com que a sua caminhada, muitas vezes, é o que suja, é o que você suja durante a sua caminhada. E o interessante é que depois de Jesus ter esse ato com os seus discípulos, ele lava o pé de um a um. Jesus faz uma pergunta para eles. Qual é a pergunta que Jesus faz? Essa daqui, ó. Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Olha a pergunta de Jesus. Depois de servir os seus discípulos e lavar os, diga, pés. O que os pés significam? Os pés falam do quê? De alguém que é enviado. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, se eu não lavar seus pés, eu não posso enviar você, meu filho. E aí Jesus vira para eles e faz essa pergunta, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? É a mesma pergunta que eu fiz aqui. Você entende, querido, a razão pela qual você foi alcançado pelo Senhor? Você entende o porquê você está aqui? Você entende porque você tem um propósito? Você consegue entender essas coisas? E aí Jesus explica, o que eu fiz a vocês, façam vocês uns aos outros. Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, no verso 15, ele fala algo sobre os pés. Ele diz, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Para que ele está lavando seus pés? Para que ele está te alcançando? É porque ele tem te dado as boas novas, para que você com os seus pés possa ser um enviado da parte do Senhor. Muitos, querido, passarão anos de suas vidas dentro de um ambiente igual a esse, sem entender o que lhes foi feito e para que foi feito. Você não é salvo só para morar no céu. Ou você acha que é? Muita gente vai passar a vida inteira dentro da igreja e só isso. Sem entender o que a salvação representou. Porque, querido, Deus não é egoísta. Deus não está pensando só em você. Ele te salva porque através de você há multidões. Deus quer te tornar um pai. Deus quer te tornar uma mãe. Eu vou dizer de novo, porque só 2, 3 receberam. Deus quer te tornar um pai. Deus quer te tornar uma mãe. Muitos nunca se disporão porque nunca tiveram um encontro verdadeiro. Escute, aqui estou chegando no centro do que eu quero te dizer. Por que muita gente dentro da igreja não se torna consciente do que foi feito a eles? Olha aqui para mim. Por que muita gente dentro das igrejas não se torna consciente do que lhes foi feito? Porque nunca tiveram um encontro verdadeiro com Ele.
E aí a gente começa a entender por que muita gente não se dispõe ao que é preciso. Irmão, tem tanta gente em tantos lugares, e tantos lugares precisando de tantas coisas, e está com aquelas pessoas, mas aquelas pessoas não se dispõem, sabe por quê? Porque não se encontraram verdadeiramente com Cristo. Eu quero te dar uma palavra, querido, cada um aqui tem algo da parte de Deus a oferecer. Mas se você não se encontrar verdadeiramente com Ele, você nunca vai se dispor. O que eu estou dizendo aqui foi o que aconteceu com Isaías. Quando que Isaías se dispôs aí? Diga, quando ele se encontrou com Deus. Foi nesse momento que ele se dispôs, foi quando ele viu. Então, ele falou, me envia. Ele entendeu. É por isso que às vezes o pastor vai se esgoelar, vai quase que ajoelhar no chão e prostrado te adorar, para você ter que fazer alguma coisa. E fica tranquilo que eu não sou esse, viu, irmão? Mas eu sei que tem um monte de pastor que às vezes vai ter que implorar para a ovelha ter que fazer alguma coisa. Mas se ela conseguisse entender o que lhe foi feito e para que foi feito, então ela se disporia a fazer aquilo que é necessário. Sabe, eu não me espanto mais com pessoas dentro das igrejas que não se dispõem a nada. Irmão, isso não me afeta mais. O fulano não quer fazer nada. Querido, quando eu vejo que alguém não quer fazer nada, sabe o que eu faço? Eu aprendi a fazer a pergunta certa para mim mesmo. Eu não vou perguntar para o fulano o que ele não quer fazer, eu faço a pergunta para mim mesmo. Pergunta assim, pastor, o que você se pergunta? Não vou responder. Pergunta direito, pastor, o que você se pergunta? Eu me pergunto se o fulano teve um encontro verdadeiro com Deus. Porque a disposição para fazer o que é preciso passa de um encontro verdadeiro com Ele. Não é o que aconteceu com Isaías? Não é o que aconteceu com Isaías, irmão? Depois que ele viu e ouviu, qual foi a atitude dele? Diga, ele se dispôs. Então é isso que eu me pergunto quando tem pessoas, eu vejo pessoas que não querem fazer nada, eu estou me perguntando, estou fazendo a pergunta, estou aprendendo a fazer a pergunta certa. Aprenda a fazer a pergunta certa para você também. Porque senão eu vou ficar me descabelando, o miserável não quer fazer nada, eu falo sempre a mesma coisa e não faz. Não, eu estou me perguntando, será que esse aí realmente teve um encontro com Cristo? Será que ele está entendendo o que lhe foi feito? Ou será que Jesus só lavou os pés dele para ele ficar sentado no banco? Aí pode ter aqueles bonitinhos para falar assim, pastor, mas você não pode julgar se alguém teve ou não um encontro verdadeiro com Cristo, porque você não conhece o coração dessa pessoa. Você pode falar isso para outro, para mim não. O pastor está julgando, como se ele conhecesse o meu coração. Querido, eu vou te dizer algo. Eu posso até não conhecer seu coração, mas não se pode esconder o fruto de uma árvore. A motivação do seu coração, às vezes ela vai ser revelada, porque vai ficar muito evidente. Mas mesmo que você esconda perante um homem, você não pode esconder o fruto que você produz, porque você é uma árvore. Ora, a árvore que está plantada nele vai frutificar, sim ou não? Para ela comer do seu fruto ou é para ela servir pessoas? Pastor, então você está querendo dizer que eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus? Então, você está lendo meu coração? Não, irmão, só estou vendo o seu fruto. Não foi isso que Jesus disse? Não é isso que a palavra diz? Conheceremos a árvore pelo quê? É por aquilo que ela dá. Se nós não estamos dando nada, tem alguma coisa errada. Aí você fica ofendido, irmão, por ouvir esse tipo de coisa. Deixa eu falar de mim então, vai. Para você não ficar ofendido. Antes de eu me converter de verdade, eu disse o quê? Antes de eu me converter de verdade, eu ia para a igreja. Sabe o que eu fazia lá? A mesma coisa que os que não iam para a igreja faziam.
frutificava do mesmo jeito. E eu estava indo para a igreja. O problema é que eu não tinha me convertido ainda. O problema é que eu não tinha encontrado Ele ainda. Faça essa pergunta para si mesmo. Você está vindo para a igreja, quarto domingo, custando, na força do ódio. Faça essa pergunta, irmão. Para que você está vindo aqui? Porque eu apresentava o mesmo fruto que aqueles que não conhecem a Deus manifestavam. Você pode falar assim, pastor, é um absurdo, não tem lógica isso. Eu estou dentro da igreja, tem pessoas dentro da igreja, 2, 3, 4 vezes na semana, e você está falando que eles não conhecem a Cristo, que eles não se converteram. Querido, deixa eu te dizer algo. Jesus falou assim para Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Pedro era discípulo de Jesus, estava na companhia de Jesus, e ainda assim Jesus falou para ele, quando você se converter. Ora, Pedro não era convertido ainda não? Olha a realidade das igrejas. As pessoas estão dentro de um ambiente, sem entender, que Deus as chamou, Deus as conquistou para si mesmo, Deus as comprou para si mesmo, para enviá-las. É por isso que muita gente não entendeu o porquê está num lugar. Você já entendeu porquê que você está aqui, irmão? A consciência da minha não conversão me mantinha cego em relação ao propósito de Deus para mim. Quando você não tem consciência do porquê Ele te alcançou, do porquê Ele te salvou, enquanto você não tem consciência dessas coisas, você vai se manter afastado do propósito dEle. Ora, eu estava dentro da igreja, mas eu não sabia que Ele tinha um propósito para mim. Você pode estar aqui agora, sem saber que Ele tem um propósito para você. Quantos aqui sabem que tem um propósito? Amém. Sabe, deveria ser do nosso interesse, deveria ser do interesse de quem se encontrou com Cristo, se importar com o que foi chamado. Não, irmão, isso aqui é sério. Só existe 2 possibilidades de uma pessoa que não se importa com o que foi chamado. Quantas possibilidades? Ou ele nunca nasceu de novo, ou ele morreu de novo. Mas é uma morte dupla. Lá em Judas, ele fala de árvores duplamente mortas. O que pode ser uma árvore duplamente morta? É alguém que um dia estava morto, viveu e morreu de novo. Então só existe 2 possibilidades. Ou fulano nunca nasceu de novo, ou ele nasceu e morreu de novo. Sabe, tem que ser do nosso interesse descobrir o propósito pelo qual fomos chamados. Se importe com o seu chamado, porque isso reflete algo em você, algo que foi feito e algo que você precisa fazer. Quando você está lá assim, meu Deus, qual é a razão pela qual eu existo? Por que eu estou aqui? Para que Deus me trouxe para esse lugar? Quando essa inquietação está dentro de você, isso é algo bom. Claro que quando você só fica focado nisso, vai te atrapalhar um pouco. Mas você tem que ter essa preocupação. Porque primeiro Isaías vê. Depois ele se torna consciente que precisa ir. Porém, o que para muitos acontecerá é o que o próprio Senhor diz a Isaías para proclamar. Escute, eu vou ler aqui o verso 9 e 10. Isso aqui é seríssimo. Porque veja, Deus envia Isaías, e Deus envia Isaías com a mensagem. Deus manda Isaías entregar algo para quem? Para o seu povo, sim ou não? Deus não está mandando Isaías entregar nada para quem não era seu povo. Ele vai, fala, Isaías, vai até esse povo e entrega a minha palavra. Mas Deus já não estava falando com o povo? Deus já não falava com eles? Será que isso nos é semelhante? Aquele povo estava cansado de ouvir, irmão. Você acha que eles foram levados cativos para a Babilônia por causa de quê? Porque eles ouviram demais e obedeceram de menos.
E aí Deus vem e fala para ele: ó, já que você me ouviu, Isaías, eu vou te enviar. Já que você se dispôs, vai e diz isso aqui para esse povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Será que isso aqui não é um pedaço da imagem do que representa a igreja? Porque é assim que muitos lugares estão. Deus está falando, como ele diz aqui. Deus está usando os seus Isaías para dizer: o povo está ouvindo, mas não está entendendo. O povo está vendo, mas não está percebendo. Por que não estão percebendo? Por que não estão ouvindo? Aí nós voltamos lá para o início: porque não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Tudo passa pelo seu encontro com Cristo, amém? Agora, de onde vinha essa insensibilidade, incapacidade de compreender o que Deus queria do seu povo? Por que esse povo não entrava na cabeça deles? Por que era difícil o entendimento do que Deus queria deles? Ora, Deus usou vários homens para dizer, para falar com aquele povo, mas não entrava na cabeça. Sabe por quê, irmão? Agora o calo vai apertar. Porque existia um coração que estava seguindo os ídolos e não a Deus. Era por isso, essa era a razão da insensibilidade e incompreensão daquele povo. Haviam se afastado do Senhor para seguir a outros ídolos. E um coração que segue aos seus próprios ídolos não poderá responder ao chamado de Deus para a sua vida. É por isso que quando, irmão, sem brincadeira nenhuma, Deus, assim, eu vou usar só essa expressão, só para você entender, Deus está lá do céu bradando: a quem enviarei? Vou te dar mais uma chance. A quem enviarei? Não, Deus não viu não. A quem enviarei? Eu vou brincar, eu perco o fio da meada, irmão. Eu tenho que parar com esse negócio. Mas Deus está lá. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de por nós? Quem vai se dispor aí? Cadê? E aí Deus olha para você e Ele fala assim: rapaz, ele pode ir. Ela também pode. Eu acho que eu posso enviar ele. Eu acho que eu posso enviar ela. Só que aí Deus fala assim: não, mas peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais fundo. Fala: rapaz, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, mas não dá para enviar assim não. Porque aqui uma conversa entre a Trindade: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. É o Pai conversando com o Filho e com o Espírito Santo, amém? Aí ele está lá: ó, esse fulano aqui dá para ir, hein? Pai vira para Jesus, Jesus vira para o Pai: Pai, dá para ir mesmo. Aí o Espírito Santo entra na conversa: Senhor, realmente o Senhor tem um propósito, tem um chamado para ele, mas espera aí, eu estou vendo um negocinho ali, que não dá para ir agora não, hein? Dá uma seguradinha aí, hein? O Pai, o que é, Espírito Santo, você está vendo? Irmão, eu estou usando essa linguagem, mas sim, com temor no coração, amém? Não acho que eu estou zombando de Deus não, só para você entender. E aí, o Pai fala para o Espírito Santo: o que você está vendo? Então, Pai, eu estou vendo um ídolo ali. Ah, você está vendo um ídolo? É. E ele adora demais aquele ídolo. Ele serve demais aquele ídolo. É por isso que a gente está gritando aqui: a quem enviarei? A quem há de por nós? E ele não responde. Embora o Senhor tenha um propósito, embora o Senhor tenha um chamado, ele não responde. Ele não responde porque tem um ídolo no coração dele. Tem alguma coisa que ele levantou ali que o tornou semelhante ao ídolo. E é isso que a Bíblia diz que acontece quando você tem um ídolo, querido. Você se torna semelhante a ele. Eu vou ler essa passagem para você. Se tornem semelhante a eles.
Querido, se você quiser corresponder e ser enviado por Deus, vai ter que arrancar esse ídolo do seu coração. E esse ídolo é você quem sabe. Não vou nem ficar dando nome, porque cada um aqui tem um ídolo no seu coração, que está impedindo você de responder ao chamamento de Deus. Veja, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Isso retrata bem o que acontece com alguns. Eles estão nos cultos, ouvem a palavra, veem manifestações, mas continuam entrevados em seus lugares, porque carregam um ídolo em seu coração. Olha, irmão, você vem para cá, ouve a palavra. Você vem para cá, vê um chapando do seu lado, vê algo acontecendo aqui, outro algo ali, às vezes uma manifestação acolá, e você permanece entrevado. Por que você está entrevado? É porque tem uma estalta aí dentro de você. Tem um ídolo. E a palavra diz isso aqui, ó. Para quem levanta um ídolo para si. Salmo 115, do verso 4 a 8 diz: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. E aí a gente já pensa no católico. Às vezes você levanta um ídolo chamado Mamon, irmão, e a sua vida é para perseguir dinheiro, para perseguir bens, para perseguir coisas dessa terra. Você se preocupa só com isso, e o reino de Deus e a sua justiça fica em segundo plano. Tem boca, olha aqui, olha Deus falando o que é um ídolo. Tem toda a configuração de algo que parece vivo, mas é morto. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Agora olha que interessante, tem ouvidos, mas não podem ouvir. O que Deus falou aqui para Isaías proclamar? Esse povo vai ouvir, mas não vai entender, sim ou não? Esse povo vai ver, mas não vai perceber, sim ou não? E o que está dizendo aqui? O ídolo tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Isso é semelhante ou não? Nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, todos os que neles confiam. Nos tornamos semelhantes aos ídolos que levantamos para nós mesmos. Essa é a verdade. É porque a palavra diz que é assim. E o que um ídolo é? Um ídolo é algo inoperante. Um ídolo é algo que não funciona. Ele está estático ali, ó, imóvel. E aí Deus está chamando, e está lá o fulano assim, ó, petrificado. Por que ele está petrificado? Porque ele se tornou igual àquilo que ele tem adorado. Porque ele se tornou exatamente a imagem que ele levantou dentro de si. Porque ele se tornou a presença na qual ele mais se dispõe para estar. Irmão, você vai se tornar parecido exatamente com aquela presença na qual você mais se sujeita para estar. E isso só pode ser resolvido quando o indivíduo tem um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo, irmão. Eu não posso forçar ninguém a andar sem ter um caminho. É por isso que eu disse para você, eu não me espanto mais. Nós precisamos de coisa aqui, sim ou não? Sim ou não? Nós temos N necessidades aqui, sim ou não? Necessidades naturais, espirituais, ministeriais, temos N, sim ou não? Mas eu não vou ficar me descabelando, irmão. Não vou. Eu não posso forçar ninguém a andar sem esse alguém ter encontrado um caminho. Eu não posso forçar ninguém a enxergar sem primeiro ter visto. Vocês não estão entendendo nada, né? Eu vou dizer de novo. Eu não posso forçar alguém dentro da igreja a andar sem ter um caminho. O que significa isso? A pessoa precisa ter encontrado o caminho, para depois então ela começar a andar.
Você está entendendo? Eu não posso forçar o fulano a enxergar algo sem primeiro ele ter visto algo. O que aconteceu com Isaías? Ele teve que ver para depois enxergar. Não foi isso que aconteceu, ele viu Deus, depois enxergou o seu estado. Quem está entendendo, diga amém. E eu também não posso forçar ninguém a cumprir um propósito sem primeiro entender que foi chamado. É por isso que eu não vou ficar pegando no pé do fulano. Ô fulano, tem pastor que faz isso, eu não faço isso, porque eu entendo que a resposta que cada um dá é mediante o encontro que cada um teve pessoal com Deus. Aí fica lá o pastor dando cargo para o fulano, mas o fulano não encontrou o propósito dele, não encontrou o chamado dele. Vem cá, fulano, tem uma necessidade aqui, eu preciso de você, vai, pá! Eu não posso forçar, nem enviar alguém sem antes alguém ter recebido uma missão. Como é que eu posso falar para você? Senão você vai andar perdido no mundo. Eu vou falar assim, ô fulano, sai por essa porta e vai até onde você tiver perna para ir. Você vai andar o mundo até você morrer. Você precisa de uma missão para depois você ir. Quem está entendendo, diga amém. Então o meu ponto é, você entende que você foi alcançado, irmão? Quem entende que foi alcançado, diga amém. Amém. Se você entende, então para que você foi alcançado? Para que você foi alcançado? Ah, pastor, eu estou esperando você me dizer para que eu fui alcançado. Pois é, eu já estou te dizendo, você foi alcançado para ser enviado. Você quer mais o quê? Você quer que eu revele seu chamado? Você quer que eu revele seu propósito, irmão? Isso é você que precisa descobrir. A missão de Isaías era proclamar uma mensagem. Qual é a sua? Pergunta para o seu irmão, irmão, olha para a cara dele, fecha a cara, um cara de mal, e pergunta para ele, qual é a sua missão? Agora olha para mim, se alguém aqui estiver respondendo isso que eu vou dizer agora no seu íntimo, vai falar que você não ia para o céu, irmão. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu e nem tenho interesse de saber. Você não é crente nem aqui, nem na Groenlândia, porque a China você já conhece, eu não sei se você conhece a Groenlândia. Escute, eu estou terminando. Se você não tem o interesse de descobrir a razão pela qual você foi alcançado, isso é resultado do ídolo que foi construído dentro de você, porque ele te torna inoperante, entrevado, incapaz, infrutífero, desinteressado pelo real propósito da vida. Qual é o real propósito da vida, irmão? Quem acha que a sua missão pessoal é mais importante que a missão que Deus tem, mudará de ideia quando tiver o encontro real com Cristo. Irmão, tem um monte de gente que acha que é mais importante o que eles têm que perseguir, mas eu te digo, isso muda quando o fulano se encontra com Cristo. E aí você passa a estabelecer outras prioridades. Veja o caso de Saulo, a quem nós chamamos de Paulo, a quem a Bíblia chama de Paulo. Qual era a missão de Saulo? Qual era a prioridade de Saulo? Era perseguir a igreja, sim ou não? Sim. Mas qual era a missão de Cristo para Paulo? Não era perseguir a igreja, era ser perseguido pela igreja. Só que quando que o caminho de Paulo muda? Diga, quando ele se encontra com Cristo verdadeiramente. Mas primeiro ele teve que acontecer o quê? Diga, ele teve que ver. Quando Paulo vai relatar o que aconteceu com ele, ele relata que Ananias, a quem Deus enviou para falar com ele, Ananias entrega a seguinte palavra para Paulo: o Deus que te apareceu no caminho, a saber, Jesus Cristo, me enviou para te dizer
que você precisa vê-lo e ouvir uma palavra que sai da sua boca. Veja, a missão de Paulo mudou depois que ele se encontrou verdadeiramente com Cristo. Querido, tudo muda quando a nossa experiência pessoal muda. Você tem que mudar a sua experiência pessoal, amém, irmão? Amém. Senão Deus vai continuar perguntando, quem que eu vou enviar? E você vai continuar dando a mesma resposta, eis-me aqui, envia ele. Ninguém, querido, aqui é sem propósito, mas de igual modo todos são chamados ao encontro pessoal com Cristo. Eu vou dizer de novo, cada um aqui tem um propósito, mas cada um aqui é chamado para ter um encontro pessoal com Cristo. Senão você não responde a nada. O máximo que você vai fazer é responder para o pastor. E às vezes não vai nem responder bem. Não gosto desse pastor não. Mandar esse pastor lá para casa do chapéu. Quem é que ele pensa que é para falar esse tipo de coisa? Irmão, você já acredita, vocês acreditam que eu já ouvi isso várias vezes, e gente que nunca mais voltou na igreja. Quem que esse pastor pensa para falar esse tipo de coisa de mim? Ora, irmãos, se a carapuça serviu, se o fulano vestiu, é porque serviu. E se serviu, e querido, eu nem conhecia essas pessoas. Nem conhecia. Ora, eu vou ficar vigiando a vida dos outros, eu tenho a minha para cuidar. É que esse pastor pensa para falar esse tipo de coisa. Ora, irmão, se eu falei direcionado pelo Espírito Santo de Deus, paciência, irmão. Ouve o que Deus está dizendo e se dispõe, amém? Alguém aqui, engraçado, alguém que esses dias se manifestou no grupo da igreja, falando assim que queria ser pregador, inclusive não está aqui. Alguém que esses dias se manifestou para ser pregador, irmão. O desejo no coração de alguém de ser pregador é algo bonito, sim ou não? Paulo falou assim, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém quer ser pastor, irmão, quer ser apóstolo, quer ser profeta, quer ser semideus, não, semideus não pode, né? Quer ser querubim, legal, irmão. Oxe, show! Quem aqui está almejando alguma coisa? Não, não estou sendo, então não está. Quem aqui está almejando alguma coisa? Quem aqui já sabe a razão pela qual foi chamado? E é legal você ver as pessoas falando, isso é algo que eu sempre digo para as pessoas, irmão, não fique esperando eu falar, fulano, eu preciso de você, eu tenho prazer quando você chega em mim e fala assim, pastor, Deus me chamou para isso. Cara, Deus te chamou para isso? Chamou, pastor. E de onde você ouviu isso? Pastor, eu ouvi isso aí na presença de Deus. É mesmo? É. Foi Deus que colocou no seu coração? Foi. Não, mas e se eu te disser que você não é isso? Não, não interessa, pastor. Deus falou que eu sou isso. Eu fico esperando as pessoas chegarem. Mas você fica esperando o pastor te procurar para falar que você tem que fazer alguma coisa, ou para falar que você é alguma coisa. Só que a questão não é você falar que você tem o desejo ou você quer se tornar um pregador apenas. A questão está além, querido. A pergunta é, em qual direção você dará passos para isso acontecer? Porque querer ser um monte de coisa as pessoas querem. A pergunta é, para qual direção elas estão dando passos para que isso aconteça? Ora, responder a um chamado, repito, nada mais é do que primeiro ter um encontro pessoal com Ele. Eu quero ser um pregador porque eu acho legal, porque eu falo bem, porque alguém me elogiou, porque não sei o quê, tá bom, muito bom o seu desejo, a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem dEle. Eu prefiro que alguém tenha um desejo desse, do que alguém que não tenha desejo nenhum. Não tenha vontade nenhuma de descobrir o porquê que existe. E fica ofendido quando a gente ainda vai tocar no assunto. Fulano, você está 35 anos na igreja, você ainda não sabe, você não tem nem interesse. E eu estou me perguntando, há quantos anos atrás você morreu?
Ah, o pastor está me ofendendo. Não estou te ofendendo. Porque se você está morto, não adianta você querer pagar uma de bonitão para mim. Diante de Deus, você não vai pagar de bonitão. Se você está morto, ele falou assim, ó, morreu, meu filho, vou jogar você no fogo, você vai queimar. Todo chamado, irmão, exige um encontro pessoal com aquele que chama. Quem é que é chamado? Mas poucos são os escolhidos. Todo chamado vai exigir um encontro pessoal seu com Ele. Ter desejo é lindo, mas estar disposto a ver com os olhos, ouvir com o coração, receber a missão e ir é outra história. Eu quero ser, 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 eu quero ser. Beleza, você quer ser, irmão? Senta aqui. Então vem cá. Abre o livro aí. Vou contar para você a minha história, a minha trajetória. Ó, você quer ser? Beleza. Sabe como eu comecei sendo? Servindo os outros. Servindo aquilo que ninguém queria fazer. Como assim, pastor? Comecei ajudando na limpeza da igreja. Vem cá. E depois de ainda de limpar a igreja, eu ainda tive que ouvir os outros reclamando que não estava bom. Credo. Está testificando aí? E aí, eu tive que passar por cima disso tudo, falando, pastor, mas se eu começar a limpar a igreja e voluntariamente, e o povo começar a reclamar, eu vou falar na cabeça, eu não vou aceitar não, porque eu estou fazendo de graça, a pessoa não tem direito de reclamar, então você já está reprovado para o chamado, filho. Você está querendo ser pastor, você vai ser pastor só da sua igreja, não da igreja de Jesus. Você não quer ser, você não quer ser, você não quer ser, você não quer ser? Olha, Jesus falou que maior é aquele que serve. Você começa servindo, você começa com a toalhinha no ombro, irmão, você começa com a bacia na mão. E aí você começa a apresentar o que aquilo vai custar. E aí você começa a dizer, ok, fulano, você quer ser, então tá, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai que está em secreto, deixa ele revelar para você o que ele tem para a sua vida, vai, se dispõe a ver, e depois receba a missão, seja comissionado e enviado. Mas pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho. Não, mas todo mundo trabalha, irmão, você acha que Deus chama desocupado? Pega um desocupado, mostra para mim na Bíblia, um desocupado que Deus chamou. Nenhum. Deus chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Mesmo que tenha feito meleca depois, mas estava fazendo alguma coisa. A decisão do ir para Deus, querido, é sua, e a de te enviar é dele. Vou dizer de novo, a decisão de ir para Deus é sua, mas a de te enviar é dele. Tem uns bonitinhos que se enviam, né? Eles se jogam. Eu não quero ninguém que se joga. Nem Deus quer ninguém que se joga. Deus quer alguém que se dispõe a estar com Ele, para que então Ele possa te enviar. Hoje, você pode decidir ouvir a mensagem mais uma vez. E tudo bem. Fazer como todo mundo está fazendo nas igrejas aí. Um monte de gente nas igrejas está fazendo. Vou ouvir mais uma mensagem. Vou no mais um culto. Hoje, pela parte da manhã, minha esposa, a gente saiu. Aí a gente estava passando ali, né, na avenida. E eu vi o pessoal saindo de uma igreja aí. Não católica. Vou falar o nome logo. E eu fiquei pensando algumas coisas, né? As pessoas vão lá e se dedicam. Se dedicam muitas vezes a algo que não vai... Irmão, se entregam a fazer algo que não tem muito sentido. Vão lá ouvir uma mensagem que, irmão, às vezes não vai... Vão lá fazer uma rezinha. Que não vai levar elas a lugar nenhum. Você acha que rezar para santo vai te levar para algum lugar, irmão? Pastor, você vai ser cancelado. Pode cancelar meu CPF, irmão.
Você acha que pegar um texto e ficar lá 50 Ave Maria, 1000 Pai Nosso, vai te levar a algum lugar? Não vai não, irmão. Mas as pessoas estão lá, religiosamente fazendo aquilo, se dispondo a algo, mas a algo que não vai dar fruto. E você está aqui ouvindo mais uma vez uma mensagem que pode trazer fruto, mas você vai escolher mais uma vez não se dispor a ir. Ir para onde? Ir para a presença dEle. Você vai sair da porta aqui, irmão, e vai ser mais uma mensagem, apenas que você ouviu, porque você não decidiu se encontrar com Ele. E se você decidir se encontrar com Ele, você vai descobrir o que lhe cabe. O que lhe cabe, irmão? Diga, ser enviado. Essa é a sua missão. Ser enviado. Você vai ser enviado para as nações. Quem falou amém? Vai só a Chayane. Você vai ser enviado para as nações. Você vai ser enviado para uma grande empresa. Você vai ser enviado para os hospitais. Você vai ser enviado para as escolas, para as faculdades. Você vai ser enviado para a justiça, para o meio político. Deus tem isso tudo para o seu povo, irmão. Ei, olha para mim, escute, toda posição, escute o que eu vou dizer, vou terminar com isso, toda posição de governo na terra pertencem aos filhos de Deus. Toda. Mas por que não estamos lá? Por que não estamos lá? A resposta é simples, porque não tivemos um encontro verdadeiro com Ele e não respondemos ao seu chamado para as nossas vidas. Tem lugares para nós ocuparmos, mas estamos mais uma vez ouvindo uma palavra que vai entrar aqui, vai sair aqui, e Zé Fini. E eu não vou dizer, estou pronto, Senhor, pode me enviar. Não, Deus vai continuar enviando seus Isaías, e eles vão continuar falando ao seu povo, só que o seu povo vai continuar ouvindo e não entendendo, vendo e não percebendo. Porque os seus corações se tornaram endurecidos. Endurecidos porque cada um levantou um ídolo para si mesmo. E aquele que levanta um ídolo para si se torna semelhante àquilo. É forte a mensagem, sim ou não, irmão? A decisão é sua. Vai ser mais uma mensagem ou vai ser um incentivo para você ter um encontro com Ele? Decida. Quem recebe essa palavra? Se coloca de pé no seu lugar.